Isso nos revoltou muito. Isso mostrou um pouco do perfil dele. Ok. Primeiro fato. Segundo, nós começamos a, como a gente diz no jornalismo policial, puxar a capivara, né? Puxar o histórico policial do cara. Nós descobrimos diversas coisas que eram no seguinte sentido. Ele tinha passagem na polícia por negociação de carro. Ele tinha passagens na polícia por associação a bandidos. Então, por exemplo, uma moto que ele tinha, que ficou famosa porque tinha cenas dele com a esposa em cima da moto e tal, pertencia a um grande traficante de drogas, que estava preso. Né? Então, assim, umas coisas meio inexplicáveis que ia mostrando os ambientes que esse homem andava. Né? Então, 1, 2, vamos lá. Primeiro fato que eu te falei, segundo fato que eu te falei, os ambientes que ele andava. E terceiro, e que isso teve muito a ver também com o resultado do júri popular, em que ele foi condenado pela morte do Daniel, o ambiente que se criou dentro da casa naquele dia e o ambiente que ele criava na casa dele. Ele tinha uma filha, não é? A Lana, era casado com a Cristiana. E, veja, cada um sabe do seu, velho. Mas, cá entre nós, quem achar que eu tô errado, beleza. Eu não acho correto um pai. Primeiro, levou todo mundo pra balada, beleza, até aí, tudo bem. Levou todo mundo pra balada, aniversário de 18 anos da filha. Depois, trouxe todo mundo da balada pra dentro da casa, encheu todo mundo de vodka, todo mundo loucão, dentro da casa dele, e ele era 6 horas da manhã, tava indo buscar mais vodka. E assim, mulherada em cima da mesa de sinuca, dançando, porque tem vídeos disso, sabe? Cara, um ambiente totalmente permissivo. Totalmente permissivo. Então, esse é o Júnior Riqueza que eu conheci. Esse é o Juninho Riqueza que eu conheci nas nossas investigações. Entre tantas outras coisas, né? Entre tantos outros históricos que ele tinha. Ele conhecia muito policial civil corrupto, entendeu? Existe uma situação que nós descobrimos que foi o seguinte. Ele descobriu um carro piseira para vender. Aí sabe o que ele fez? Ele marcou um encontro com esse cara, que era um piazão, que tinha comprado já o carro, já não tinha documento. Quando ele comprou, já não tinha documento. Aí ele descobriu esse carro. Ele marcou um encontro, tudo pensado. Ele marcou um encontro com esse cara porque ele queria comprar o carro. Foi até o cara e falou assim, ó, aqui eu sou da Polícia Civil, nós estamos confiscando esse carro agora. E tomou o carro do piá e foi embora, velho. Que isso, cara. Você tá maluco. Eu assisti esse... Então, assim, eram diversas coisas, né? Diversas coisas. Esse era o Júnior Riqueza que a gente descobriu. Veja, a gente não descobriu o histórico dele, ele traficando drogas. A gente não descobriu o histórico dele com crimes contra a vida, né? Isso não existia. Mas você entendeu o tipo de ambiente que ele permeava, tipo de coisas que ele gostava de fazer. Suscetível a tudo isso aí, que envolve. Aconteceu o que aconteceu, né? Em que ele torturou o rapaz. Conheceu o Daniel antes? Conheceu, né? Já viu ele? Veja, eu fiz jogos em que ele era jogador do Coritiba, eu não o entrevistei, eu apenas fiz jogos em que ele estava relacionado para os jogos. E ele estava muito teve no banco São Paulo, também, né? Ele ficava bastante no banco. Ele teve no São Paulo, teve no Coxa, teve no Botafogo também. E aí, tudo isso nos revoltou, né? As mentiras nos revoltaram. Eles ligaram para a mãe do Daniel para dizer que estavam preocupados também. Sendo que eles sabiam já o que tinha acontecido. E não foi só o Júnior não, tá? Desejando força. Que vamos procurar e tal. Pô, sabe? Se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, né? Então, assim, lembra que eu te falei do propósito da minha profissão? Hoje em dia eu tenho propósito no que eu faço. Esse é um caso clássico. Nós fizemos com propósito. Não era mais sobre audiência. Era sobre a gente mostrar a verdade, cara.
Não pode passar assim. Total. Não pode, cara. Não pode. A gente tem que mostrar o que está acontecendo. O que é verdade e o que não é. Enfim, então esse foi o caso Daniel, para mim, foi muito emblemático. Ele foi uma virada na minha carreira. Porque antes eu já era nessa época, nós estamos falando aí final de 2018. Nessa época eu já era repórter de rede, digamos assim. O SBT foi 18, não tem... né? Foi 18. Foi 18. Mas 2020, 2021 rendeu ainda alguma coisa, né? É porque o programa estava bombando também, a investigação estava acontecendo em 2019, quando vem a pandemia, né? Também no final de 2019 começa a se falar de pandemia. Isso. Né? Então a gente ficou sabendo antes de 18. Muito antes de 18. Foi antes da pandemia. Enfim, aí, cara, o caso Daniel, para mim, ele é muito emblemático. Ele é muito emblemático porque ele teve uma virada na minha carreira. O que acontece? Até 2018, novembro de 2018, eu já era um repórter, né? Comecei lá em 2015, aí fiz boas coberturas ali com a Rede Massa. E comecei a fazer reportagens para o SBT Brasil, comecei a fazer várias reportagens de destaque. E foi bacana. Mas dentro do contexto do Tribuna da Massa, eu ainda era um repórter que, tipo assim, não era o principal repórter. Quando há a cobertura do caso Daniel, tem uma virada. E aí eu começo a ser a grande referência de reportagem dentro do Tribuna. E, entre outros tantos, cara, o Tribuna da Massa já teve grandes feras do jornalismo. Grandes. O Ricardo Vilches, o Jairo Nascimento, a Simone Munhoz, teve o João, enfim, teve vários caras assim que eram muito bons repórteres, né? A gente tinha uma fase muito boa, teve uma fase muito boa, mas beleza. Então eu tava ali na elite dos caras, tava entre os feras lá. E quando teve o caso Daniel, teve essa virada, eu me tornei o principal, talvez, repórter ali do Tribuna da Massa. E aí começa a mudar a coisa, porque daí eu fui chamado para fazer o Tribuna aos sábados. A folga do Passaia, eu começo a aparecer como um possível substituto do Passaia. Até quando o Passaia pega uma gripe lá, eu tava de férias, cara. O Passaia pegou uma gripe. No meio das férias, me ligaram que eu tinha que voltar correndo para cobrir o Passaia. Onde é que tu andava? Tava em Balneário. Na verdade, quando me ligaram, eu tava correndo na Brava de Itajaí ali. Tava fazendo um exercício, me ligaram. E aí foi, assim, a grande oportunidade, né? Porque daí eu comecei a apresentar nos dias de semana, daí. Aí já deu outra guinada. Falei, opa, a coisa tá fervendo agora, tá virando. Até que veio o convite para eu ir para São Paulo, que daí minha carreira mudou de vez, que foi em 2021, porque daí foi passando tempo, né? 2019 eu começo a ganhar essas oportunidades para apresentar, passa 2020, pandemia, 2021 eu recebo um convite. O chefe de São Paulo, né, editor-chefe de São Paulo, me liga, Rodrigo Hornhardt, estava tentando lembrar o nome dele. Ele me liga e fala assim, Lucas, ele já me conhecia, a gente já tinha fechado matéria juntos e tal, né? Eu fechando pra rede. Lucas, cara, tô com uma vaga aqui, velho, preciso de você aqui em São Paulo. E, cara, pra quem trabalha com comunicação como repórter, é tudo que você quer, meu. Você quer ir pra São Paulo, que é o grande centro, né? Aí, beleza. Falei, nossa, Rodrigo, você tá doido, cara? Será que não tem como? Eu já era casado. Tem empresa aqui, como eu disse, eu tenho uma rede de farmácia de manipulação aqui com a minha mãe. A minha esposa tem uma bakery aqui, né? Tem uma padaria artesanal. Casa já, tudo, né? Estrutura toda pronta aqui. Como é que eu vou para São Paulo, cara? Mas, por outro lado, era tudo que eu sonhava, era ir para São Paulo. Aí fiquei naquela. Rodrigo, me dá uns dias só para eu responder e tal. Ele, não, beleza, toma aí uma semana, pensa bem, quero você aqui com a gente. Ele falou de grana e condições. Falou, não. Tava legal pra ti? Pô, tava legal, ia aumentar bem e tal, a coisa ia melhorar bastante. Apartamentinho. Exatamente, não, ia ficar mais legal assim. Massa.
Claro, São Paulo é mais caro, né? Mas, assim, ia dar um up na vida. Beleza. Não tanto, mas ia dar um up na grana, assim. Aí, beleza. Fiquei pensando, pô, será que vou, será que não vou? Cara, de novo, mais uma decisão solitária na minha vida. Só que dessa vez minha esposa foi muito sábia. Ela falou assim pra mim, Lucas, eu não quero te atrapalhar nessa decisão. Você sabe que eu te amo, o que eu mais quero é você aqui do meu lado. Mas eu não quero te atrapalhar nessa decisão porque pode ter propósito aí pra você. Então, decida. De resto, cara, falei com todo mundo. Todo mundo falou, você tá louco, mais uma vez. Você tá ficando louco, cara. Não vai, velho. Você tem a tua vida toda aqui, empresa e tal. Como é que você vai pra lá, vai ficar sozinho em São Paulo? São Paulo é uma loucura. Daí eu falava assim, mas não é, cara. Eu preciso... Vai ser bom pra carreira e tal. Pode abrir novas portas. E eu pensava. Beleza. Até que num dia, eu conversei com a Doris Beraldo. Ela era fonoaudióloga ali na TV e uma mulher muito sábia ali na Rede Massa. Ela falou, Lucas, faz um quadro com 4 partes. Você vai analisar os pontos positivos...